Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e este é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua visita, convidar-lhe para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar em suas redes sociais, indicá-los para os seus amigos, porque essa atitude ajuda a promover o canal. Hoje nós vamos falar sobre terminologia cirúrgica, dando prosseguimento ao bloco de enfermagem cirúrgica. Para quem está chegando agora, indico que assista à aula anterior, no qual nós introduzimos a temática. Nós introduzimos o tema para estudo de vocês. A nomenclatura cirúrgica é um conjunto de termos utilizados para indicar o procedimento cirúrgico a ser realizado. Na nomenclatura cirúrgica, a raiz significa o segmento anatômico e os afixos a intervenção cirúrgica a ser realizada. Qual a importância dentro da atividade de enfermagem do conhecimento da terminologia técnica? Total, eu respondo para vocês. É extremamente importante que vocês tenham um domínio técnico do vocabulário de enfermagem. O vocabulário da atividade biomédica, das ciências médicas. Porque através do conhecimento da nomenclatura, você vai ter acesso a uma gama de conhecimento específico que vai garantir o sucesso da sua atividade, o sucesso da sua assistência. Por exemplo, quando o profissional que se predispõe a trabalhar em enfermagem cirúrgica, o candidato que se predispõe a fazer um concurso, ele tem conhecimento da terminologia técnica, ele consegue já elencar possíveis respostas na atividade prática, ele consegue aprimorar o seu procedimento, ele consegue ser pontual, ser ágil, ser eficaz no preparo da medicação, no preparo do instrumental, no preparo do material, na técnica a ser implementada. Então, o conhecimento técnico sobre o vocabulário e enfermagem, ele é extremamente importante. Estarei disponibilizando para quem tiver interesse alguns dicionários de termos técnicos que vai colaborar com o conhecimento, com o enriquecimento do vocabulário técnico de vocês. Então, a nível de concurso, é extremamente importante você ter o conhecimento. Então, essa aula é muito importante para que você consiga construir esse novo vocabulário. Objetivos da terminologia cirúrgica. Primeiramente, é fornecer sob forma verbal e escrita uma definição de procedimento, conforme falei no slide anterior. Uma vez conhecendo, dominando o vocabulário, facilita todo o processo técnico, todo o processo assistencial. 2. Preparar o instrumental cirúrgico, artigos, equipamentos e acessórios apropriados a cada tipo de cirurgia. Isso vai dinamizar e vai economizar o tempo de ação do profissional. Então, uma vez que você recebe o mapa cirúrgico do dia seguinte, você consegue já predizer, fazer uma previsão do que você vai precisar a nível de artigo, de equipamento, de estrutura física, de pessoal. Isso vai facilitar muito o trabalho da equipe como um todo. E qual é o processo de formação da terminologia cirúrgica? Então vamos nos reportar à língua portuguesa, que você tem a raiz da palavra, um prefixo e um sufixo. Então você vai sempre ter a raiz, você pode ter um prefixo e um sufixo. Então, em terminologia cirúrgica, você vai ter lá o prefixo, que indica a parte do corpo, e o sufixo indica o procedimento. Então, para vocês ter um exemplo claro aqui, toda vez que surgir a expressão, o prefixo blefaro, está associado à pálpebra. Toda vez que surgiu o sufixo rafia, a síntese, a sutura. Então, blefarorrafia é a sutura da pálpebra. Então, trouxe para vocês aqui alguns exemplos de prefixos, de sufixos, de procedimentos que a gente precisa ter esse conhecimento. Quando surgiu o prefixo adeno, eu estou me referindo, relativo à glândula. Blefaro, a pálpebra. Cisto, bexiga. Cole, vesícula. Colo, cólon, alça intestinal. Colpo, vagina. Então, se surgirem esses prefixos em algum texto ou alguma
questão da prova, você já tem que fazer a relação, a correlação imediata com a parte do corpo, com a parte anatômica que estamos falando. Sufixos da nomenclatura cirúrgica e seus significados. A anastomose, ela representa, ela significa a formação de uma passagem entre dois órgãos. Por exemplo, para vocês, um paciente renal crônico que precisa fazer diálise. Então, o profissional, o médico, o especialista, o nefro, determina a construção de uma FAV, de uma fístula arteriovenosa. Ela está criando uma anastomose, uma conexão entre uma artéria e uma veia. Então, isso é a formação de uma passagem entre duas estruturas. Então, uma anastomose é um exemplo claro, a FAV de anastomose. Centese é a punção. Muitos já ouviram falar em paracentese. Um paciente com alguma alteração hepática, paciente com hepatite, com cirrose, com aneoplasia de fígado, ele apresenta aquele abdômen distendido, ascítico. Então o profissional ele opta como procedimento paliativo a centese, a paracentese. Então é a punção abdominal para retirada do líquido. Ectomia é uma extirpação, uma excisão, uma remoção parcial ou total de uma estrutura. Lise, dissolução, liberação. Pexia, fixação de órgão. Plastia, alteração da forma e ou de um órgão. E rafia, como nós exemplificamos, é uma sutura, uma síntese. Principais procedimentos cirúrgicos de remoção. Então temos a apendicectomia, lembrando que ectomia é remoção, retirada. Apendicectomia é retirada do apêndice vermiforme. Cistectomia, lembrando que bexiga é cisto, mas na formação da palavra vai ficar cisto mais ectomia. Então a primeira vogal do cisto, do prefixo, ele é extirpado, é suprimido. Então fica a cistectomia, remoção cirúrgica da bexiga. Colecistectomia, de vesícula biliar. Cuidado para não confundir com colectomia. Aí vem aqui colo, de cólon, de alça intestinal. O mesmo processo de cistectomia. Colo, você retira o ó, fica colectomia. É retirada cirúrgica de uma parte do intestino, do cólon. Esofagectomia, retirada cirúrgica do esôfago. Esplenectomia, do baço. Nefrectomia, retirada cirúrgica do rim. Muito importante essa informação. Principais procedimentos cirúrgicos de fixação. Cistopexia. Então, pexia é o que? Fixação. É uma fixação da bexiga. Esteropexia, a fixação do útero à parede abdominal. Nefropexia, fixação do rim à parede abdominal. Retinopexia, fixação da retina. Orquiopexia, fixação do testículo na bolsa escrotal. Gastropexia, fixação do estômago à parede abdominal. E esplenopexia, fixação do baço à parede abdominal. Amigos, é muito importante dominar esse tipo de conhecimento. Vai ajudar e muito na vida pessoal, profissional e no concurso de vocês. Principais procedimentos cirúrgicos para alterar forma e função. Então, cirurgia, artroplastia, ela vai alterar a forma e função de uma articulação. Blefaroplastia, vai alterar a forma e função das pálpebras. Mamoplastia, vai alterar a forma e função da mama. Piloroplastia, alterar a forma e função do piloro. Rinoplastia, alteração de forma e função do nariz. Abdominoplastia, alteração da forma ou função do abdômen. E gastroplastia, alteração da forma e função do estômago. Muito importante. Plastia, alteração de forma. Principais procedimentos cirúrgicos de sutura. Blefarorrafia,
sutura da pálpebra, colporrafia da vagina, gastrorrafia do estômago, herniorrafia da hérnia, de uma hérnia. Principais procedimentos cirúrgicos de visualização. Então, lembrando, se é visualização, é um procedimento que visa o diagnóstico, é importante. Broncoscopia. Então, escopia é visualização. Broncoscopia, visualização dos brônquios. Duodenoscopia, do duodeno. Esôfagoscopia, do esôfago. Laparoscopia, do abdômen e pelve. Gastroscopia, do estômago. E colonoscopia, do intestino grosso e porção distal do ilho. Então, se eu falo escopia, eu estou falando de visualização, de diagnóstico. Principais procedimentos cirúrgicos de abertura. Então, vamos lá. Artrotomia, abertura da articulação. Broncotomia, dos brônquios. Cardiotomia, da cárdia. Cistostomia, da bexiga. Colecistostomia, da vesícula biliar. Colédoco-litotomia, do ducto colédoco. Então, principais procedimentos de abertura. Vamos lá. Amputação, remoção de um membro ou parte necrosada do corpo. Anastomose, como eu já expliquei para vocês lá atrás, é a conexão e sutura de duas estruturas ou vasos. Artrodese, fixação cirúrgica de articulações. Bartolinectomia, retirada do cisto de Bartolin, nas glândulas de Bartolin. Perfeito? Agora, vamos falar sobre um outro item importante nos cuidados perioperatórios. Então, nos cuidados na enfermagem perioperatória, na sua fase pré-operatória. Então, se o cliente, se o indivíduo vai se submeter a um procedimento cirúrgico, esse procedimento tem que ser consentido, tem que ser autorizado. Para tal, nós temos o consentimento formal. Então, hoje nós temos difundido pelo mundo instrumentos que visam a segurança do cliente, entre eles o consentimento formal figura como item importante. É de suma importância o cliente, seus familiares, seus responsáveis terem conhecimento do que vai ser realizado na cirurgia, quais possíveis riscos, quais são as possibilidades de efeitos colaterais, de complicações que podem existir, qual é o custo-benefício desse procedimento cirúrgico, é válido ou não é válido, e tudo isso para evitar alguns eventos adversos que vamos citar e exemplificar mais à frente. Então, aqui para vocês dois exemplos clássicos onde erros aconteceram e se fosse observado esse documento, consentimento formal esclarecido, talvez, e somente talvez, esses eventos, essas fatalidades não aconteceriam. Então, item 1, família acusa o Hospital do Rio de ter amputado perna errada do paciente. Então, no momento que o paciente assina o consentimento formal, o profissional médico, ele explica qual é o procedimento. Naquele documento tem a descrição do procedimento e o cliente vai assinar, o seu responsável legal e o profissional que vai fazer o procedimento. Outra situação, médicos afirmam que boletim indicava a perna errada de idosa operada por engano. Então, uma outra situação onde você identifica que há um erro de comunicação. Então, o paciente chega no centro cirúrgico já com a pré-medicação, já meio sonolento, um pouco confuso. E se você não tem a descrição técnica padrão do que vai ser realizado, com a descrição, com um termo de consentimento formal esclarecido, assinado, onde seja listado ali quais são os eventos que vão acontecer na cirurgia, é muito fácil de acontecer esse tipo de intercorrência. É um absurdo. Então, o termo de consentimento formal é um evento pré-operatório de extrema importância. E qual é o objetivo? Então, qual é a motivação? O que é o consentimento formal? É um impresso assinado pelo paciente na presença de testemunhas, para não configurar coação, opressão. Outorga, fornece
permissão ao médico de realizar o procedimento cirúrgico. Todo procedimento terapêutico ele é consensual. Se você atende um mínimo de padrões, você tem o direito legal de se negar a ser submetido àquele procedimento. Então, no momento que você assina o documento, você oferece permissão ao médico, você outorga permissão ao médico para realizar o procedimento. Oferece a oportunidade do paciente e seus responsáveis de entender a natureza do tratamento. É nesse momento que o médico senta, conversa com você, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, o anestesista. Cada um vai explicar dentro da sua ciência, da sua capacidade profissional, dentro da sua atividade, das suas atribuições, o passo a passo do que vai acontecer na cirurgia, para que você, o paciente, tenha as informações necessárias para que tudo aconteça de forma normal. Informa ao paciente e seus responsáveis sobre possíveis complicações durante a cirurgia. Mostra que a decisão foi tomada sem coação, sem pressão, por parte da equipe multidisciplinar em saúde. Protege o paciente contra procedimentos não autorizados, tais quais nós colocamos como exemplo no início. Então você entra no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia no seu membro inferior esquerdo, eles manipulam o direito. Então está tudo descrito ali, para evitar esse tipo de transtorno. Então este é o impresso, onde vem toda a narrativa do que vai acontecer, os dados do cliente, a assinatura do cliente, dos profissionais envolvidos, profissional médico, com registro no Conselho Regional de Medicina e tudo mais. Ou dos seus familiares, caso o paciente não tenha condições cognitivas de estar respondendo. Mas é um documento muito importante. E quais procedimentos eles necessitam que haja o consentimento formal? Procedimentos em que devem ser usados bisturi, tesoura, sutura, pinças hemostáticas ou eletrocoagulação. Então, cirurgias onde vai existir abertura ou não de estruturas orgânicas, penetração de uma cavidade do organismo, procedimento radiológico e anestesia geral, infiltração local e bloqueio do sistema nervoso. Então, são os itens que precisam ter o consentimento formal. Então, uma vez preenchido e apresentado para vocês o consentimento formal esclarecido, vamos falar sobre fatores de riscos e estratégias preventivas de procedimentos cirúrgicos. Então, tudo isso você tem que abordar no momento que você for responder suas questões no concurso público ou na sua vida profissional, durante lá o pré-operatório, identificar no paciente quais são os possíveis riscos e qual sua relação, qual a sua importância na prevenção de riscos cirúrgicos. Primeiro, estado nutricional e hídrico. O risco de o paciente estar desnutrido e desidratado, ele é essencial para a promoção da cura, resistência a infecções e outras complicações. Um paciente desnutrido, um paciente que vai ter uma resposta da cicatrização diminuída, um paciente que vai ter a interação, a farmacocinética, a farmacodinâmica prejudicada. Um paciente desidratado também, ele pode apresentar algum tipo de alteração hematológica importante, ele pode estar com hemoglobina muito elevada, porque ele vai estar bem desidratado, com sangue bem concentrado, com a produção, a filtração renal diminuída, com volume urinário diminuído em virtude dessa desidratação. Então todos esses itens são importantes. Um fármaco que tem eliminação, tem lá a eliminação renal, tem lá a metabolização hepática, eliminação renal dos metabólitos, e o paciente que está desidratado, que urina pouco, que produz pouco urina, você pode ter uma complicação em virtude desse quadro. Uso de álcools e drogas. Uso de álcool e drogas. Então você pode estar associando esse etilismo, esse paciente que é dependente químico, a ter abstinência da droga, a de repente algum anestésico, uma medicação pré-anestésica pode não fazer efeito, pode fazer um efeito rebote. Também um quadro de desnutrição do paciente. Função respiratória. A meta é a função respiratória ótima. A função respiratória é importante, porque você pode apresentar ao paciente
alguns anestésicos inalatórios. E a função respiratória, além disso, o paciente tem que fazer troca gasosa, tem que ofertar oxigênio para as suas células, para que a função metabólica esteja funcional, funcionando de maneira adequada. Então, se o paciente tem a função respiratória deficiente, ele pode estar fazendo acúmulo de secreção a nível pulmonar, que pode fazer atelectasia, pneumonia. Então, tudo isso é importante você identificar para poder trabalhar de forma preventiva, de modo a evitar fatores de risco na cirurgia. Estado cardiovascular. Estado cardiovascular. Presença de doenças cardiovasculares aumentam o risco de complicações. Então, um paciente que tem um ICC descompensado, um paciente que tem histórico de IAM, um paciente que tem um quadro de angina pectoris, estável ou instável, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, então miocardite, então todos esses fatores cardiovasculares, eles podem interferir de maneira significativa na alteração ou no possível risco cirúrgico do cliente submetido à cirurgia. Função hepática e renal. Então, a biotransformação dos compostos químicos, anestésicos e a excreção dos resíduos metabólicos acontece por esses dois órgãos. O indivíduo que tem alteração hepática, ele vai metabolizar, ele vai biotransformar aquelas medicações, o inalatório ou mesmo o parenteral, de forma inadequada. E a excreção a nível renal fica prejudicada. Você pode ter lá excesso de metabólicos circulantes na corrente sanguínea, porque o paciente não filtra, o rim é não funcional. Então você pode fazer uma impregnação no paciente, ele pode fazer uma depressão do sistema respiratório, ele pode fazer uma série de eventos associados a uma alteração hepática e renal. A identificação de patologias hepáticas e renais é de extrema importância para você prevenir riscos cirúrgicos. Função endócrina. Então, paciente com glicemia menor que 200 mg por decilitro de sangue. É o ideal. O paciente tem que manter um padrão de regularidade. Um paciente diabético, então um paciente que tem uma alteração endócrina, ele vai ser submetido à cirurgia. Nós sabemos que como preparo cirúrgico, você faz o jejum de 6, 8, 10, 12 horas. Então esse cliente ele tem que ter a glicemia monitorizada, porque ele baixando abaixo de 70, índices inferiores a 70, assim, em 50 já tem alterações dos neurônios. Então você precisa fazer esse controle glicêmico do indivíduo. Função imunológica do paciente. Então, alergias e imunodepressão. Então o paciente tem que saber, a equipe tem que estar ciente da condição imunológica do indivíduo, para prevenir, para prever algumas possibilidades alérgicas ou imunodepressão. Uso prévio de medicamentos. Então, possibilidade de interação medicamentosa. Situação hipotética. Um paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, mas ele tem lá um histórico de TVP, trombose venosa profunda. Então, ele faz algumas medicações anticoagulantes, ele faz lá uso de Clexane, AS, e esse uso prévio dessas medicações não foi identificado, não foi narrado, não foi descrita. No momento que o paciente for no primeiro tempo cirúrgico, na diérese, ele vai sangrar demais, porque ele está anticoagulado. Então é importante que vocês identifiquem essas situações. Paciente que faz uso de benzodiazepínicos, então você vai aplicar também como medicação pré-anestésica um benzodiazepínico. Ele pode fazer um efeito aumentado, porque a dose fica aumentada dessa droga. Pacientes hipertensos, enfim. Então, o uso prévio de medicamentos é item importante que deve ser descrito como item, como fator preventivo ao risco cirúrgico.